República Velha. Quem eram seus comandantes? Qual era a sua política e economia? Veja hoje aqui, no Jornal Outro Dia. Codori. Bom dia. Bom dia. Bom dia. São 10 da manhã. O trânsito está calmo. Falaremos agora sobre Deodoro da Fonseca com o nosso repórter, Guilherme Guedes. Bom dia, Guilherme. Bom dia para você também. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em 5 de agosto de 1827 na cidade de Alagoas, da Lagoa do Sul. Foi um militar, político brasileiro, proclamador da República e o primeiro presidente do Brasil. O governo de Deodoro foi marcado pelo esforço da implantação de um regime de Estado republicano, mas foi caracterizado, entretanto, por grande instabilidade política e também econômica, devido às tentativas de centralização do poder, da movimentação de opositores, da queda do Império e por grande parte de outros setores das Forças Armadas, descontentes com a situação política republicana. A crise teve seu ápice no fechamento do Congresso Nacional do Brasil, o que mais tarde acabou levando à renúncia de Deodoro da Fonseca. Deodoro morreu com 65 anos, em 23 de agosto de 1892, na cidade de Barra Mansa. Em 23 de novembro de 1891, a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca transformou Floriano Peixoto no segundo presidente do regime republicano. Fale mais sobre isso para nós, Anderson. Inaugurando as suas ações de cunho paternalista que ainda marcam nossa cultura política, o novo presidente mandou construir casas, emitiu isenção sobre impostos cobrados nos alimentos e reduziu o preço de aluguéis. Por meio dessas medidas popularescas, seguidas de arroubos autoritários que determinavam uma relação política de lealdade sustentada pela troca de favores. Apesar disso, alguns da elite locais e integrantes da Marinha capitaneavam um intenso movimento de oposição ao seu governo, alegando que novas eleições deveriam ser realizadas, como a prematura de saída de Deodoro da Fonseca. Esses críticos organizaram duas revoltas que agitaram o cenário da época: a Revolta Federalista na região sul do país e a Revolta da Armada, que exigia a imediata deposição do Floriano Peixoto. Take 1. Após os fatos citados, veio o primeiro presidente civil eleito pelo povo, Floriano Peixoto. Isso, foi. Após os fatos citados, veio o primeiro presidente civil, Floriano Peixoto. Como é que é? Após os fatos citados, veio o primeiro presidente civil eleito pelo povo, Prudente de Moraes. Correto, Ícaro? É tu que limpa, miserável! O primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, que era advogado, político e já havia sido também presidente do Estado de São Paulo, senador e também presidente da Assembleia Constituinte da República. O terceiro presidente teve um governo turbulento, afinal ele se encontrava em meio a crises econômicas e políticas. Entre elas, a Revolução Federalista, que ocorria no Rio Grande do Sul, a Guerra de Canudos na Bahia e também um conflito entre radicais florianistas e a oligarquia cafeeira. Embora tenham ocorrido tantas dificuldades, o governo de Prudente foi muito produtivo. O presidente conseguiu resolver os problemas que afetavam tanto a ele quanto ao seu país. No final, o presidente concedeu anistia aos rebeldes da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul e ordenou um dos maiores massacres da história do Brasil para finalizar no intuito de finalizar a Guerra de Canudos. Em geral, o seu governo foi muito positivo, afinal, com o fim de seu mandato, ele conseguiu deixar como seu sucessor um de seus aliados e o seu candidato, Campos Salles. Na República Velha, a economia era caracterizada pela exportação de café, junto com a pecuária. Isso determinou a política chamada de café com leite. Bom dia, João, e bom dia a todos os telespectadores. A economia da República gera destaque a partir do momento de sucessão presidencialista pós-posse militar. É conhecida popularmente como política do café com leite, caracterizada pela aliança entre o Partido Republicano Paulista e o Mineiro. Esse processo é ocasionado devido aos dois estados serem as maiores forças econômicas, no qual São Paulo produz o café e Minas a pecuária. Essa aliança tinha que ser constantemente refeita devido a conflitos internos. As oligarquias de outros estados ficam insatisfeitas, questionando o sistema político do país. As riquezas do Brasil.
O café. Por volta de 1870, as lavouras cafeeiras chegou ao oeste de São Paulo devido ao solo fértil, conhecido como Terra Roxa. O café estimulou a economia como um todo, propiciando a industrialização de ferrovias e estradas. Atraiu investidores estrangeiros, sendo os ingleses responsáveis por 77,6% de capital no país, na forma de empréstimos para tais construções. Gerou a importação e expansão das cidades e o crescimento de São Paulo, com a vinda de imigrantes. No início do período republicano no Brasil, vigorou um sistema conhecido como coronelismo. Ficamos agora com Luiz Azevedo. Bom, esse nome foi dado pois a política era controlada e comandada pelos coronéis, ricos fazendeiros. Ele teve algumas características, como as fraudes eleitorais, onde os coronéis costumavam alterar votos, sumir com urnas e até mesmo patrocinavam a prática de voto fantasma. Este último consistia na falsificação de documentos para que pessoas pudessem votar várias vezes ou até mesmo utilizar o nome de falecidos na votação. Outra característica foi a política dos governadores, onde os governadores de estado e o presidente da república faziam acordos políticos na base de troca de favores, para governarem de forma tranquila. Os governadores que faziam oposição ao governo central, os governadores não faziam oposição ao governo central e ganhavam em troca deste apoio Os governadores não faziam oposição ao governo central e ganhavam em troca deste apoio liberação de verbas federais. Essa prática foi criada pelo presidente Campos Salles e fortaleceu o poder dos coronéis em seu estado. Bom, teve também o chamado política do café com leite, já citado pelo nosso repórter William, e também o voto de cabresto, que ocorreu porque na República Velha o sistema eleitoral era muito frágil e fácil de ser manipulado. Os coronéis compravam votos de seus candidatos ou trocavam por bens materiais, como pares de sapato, óculos e alimentos. Como o voto era aberto, os coronéis mandavam capangas para os locais de votação com o objetivo de intimidar os eleitores e ganhar votos. As regiões controladas politicamente pelos coronéis eram conhecidas como os currais eleitorais. E o coronelismo só teve fim com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Golpe militar. Quando aconteceu? Por que aconteceu? E por quem? Ficamos agora com Eduardo Zaitz. Produção. Em 1961, Jânio Quadros renunciou e João Goulart assumiu, e ele era mais conhecido como Jango. Os militares não aceitaram a posse de Jango, por ele estar ligado aos comunistas. Houve então uma negociação política entre o Congresso, cúpula militar e tropas legalistas, possibilitando a posse de Jango até 1964. No dia 1º de abril de 1964, Jango foi deposto e Ronieri Mazzini, presidente da Câmara dos Deputados, assumiu. Vários membros do Congresso tentavam assumir a liderança, porém à frente do governo estavam os militares, com o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. 15 dias depois, através do ato institucional número 1, Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu a presidência. Houve oposição por meio de debates, manifestações públicas e diversos movimentos, como o movimento estudantil e a luta armada. Porém, mesmo com as revoltas, os militares permaneceram com o regime militar, onde o Brasil teve vários presidentes que governaram através de atos institucionais e complementares. Governo Castelo Branco, 1964 a 1967. Governo Costa e Silva, 1967 a 1969. Junta Militar, de agosto a outubro de 1969. Governo Médici, 1969 a 1974. Governo Ernesto Geisel, 1974 a 1979. Governo João Figueiredo, 1979 a 1985. Em 1985, houve o começo da transição e volta à democracia, com o fim da ditadura militar. Esse foi o Jornal do Dia, um século de notícia para você. Ficamos por aqui. Boa noite, pessoal.